que era pesada, jogou, Davi veio só, você esquivou, pá, ficou na parede. Olha só a velocidade do Espírito de Deus usando o corpo, irmão. Sabe por que eu falo isso, irmão? Porque eu já fui para o monte orar com os irmãos. E eu via como o Espírito Santo usava os homens lá. Teve um que estava em pé assim. Aí depois se ajoelhou, homem. Se ajoelhou, ficou de joelho assim. Na pedra, mas meia hora só. E dói demais na pedra. Aqui não dói muito, mas na pedra. Alguém já estava já em pé, não aguentaram. Aí o homem se levantou de joelho, cheio do Espírito de Deus. Se levantou, estava de joelho, se levantou. Ele ficou em pé. E de repente, o homem, ele caiu para trás, irmão. Não foi nem para frente, foi para trás. Bem para trás caiu. E quando ele caiu para trás, passou uns minutos, ele veio assim, para cima de novo. Olha só, o Espírito de Deus usando um corpo, para cima. Caiu para trás, depois foi para frente de novo, para frente. Eu fiquei observando, meu Deus, como o Espírito de Deus ele age, ele é rápido, ele usa o corpo do homem. E depois outros já estavam lá, uma irmã se encheu, era redonda tudo lá. A irmã se pulando, igual uma mola. Eu disse, meu Deus, fiquei observando. A irmã pulando igual uma molinha, para cima, para cima. Aí tinha uma fogueira, eu fiquei perto da fogueira, a irmã ficou, bora ficar perto da fogueira para a irmã não cair no fogo, é para ela cair para ali. Preocupada com a irmã. Olha só como o Espírito de Deus faz, irmão. E Davi falou para Saul lá na frente, eu matei o urso. E eu matei o leão também. O urso e o leão. Porque Deus deu vitória. Deus deu vitória. Deus usa o homem como instrumento. Deus usa o homem como instrumento. Instrumento na mão de Deus. Por isso que os homens de Deus, quando ele está cheio do Espírito de Deus, irmão, isso é vitória. E é instrumento de Deus para destruir o que tem força. O inimigo tem força. Mas o homem de Deus tem poder, autoridade, e o Espírito de Deus tem força também. O Espírito de Deus tem força. O Espírito de Deus é o próprio Deus, é o próprio Deus. Fala que o nome de Deus é maravilhoso, conselheiro para aconselhar. E Deus forte, ele é forte também. E o Deus forte usou Davi com força, autoridade, unção, velocidade. O homem era veloz, Davi. Quando o pai dele falou, meu filho, leva comida para os teus irmãos, leva pão, leva mel, leva também para o rei Saul, leva isso aqui. E quando Jessé falou para Davi, Davi se acordou de madrugada. Ele saiu, sabe o que? Correndo. Olha só. Correndo. Então o homem era rápido. Para fazer missão era rápido. Mandar fazer uma missão e já estava indo. Obedeceu ao pai dele e chegou até os irmãos dele. Tudo isso é qualidade. Aleluia. Quando a pessoa obedece, quando a pessoa faz, tudo é qualidade. Obediência gera bênção. Por isso que o Senhor mandou Saul, aleluia, Samuel ungir Davi, porque Saul já estava reprovado diante de Deus. Mas Davi foi aprovado, olha só. O 9. Então Jessé fez passar Samã, porém disse, tampouco a este, aleluia, tampouco a este escolhido o Senhor. Então o Senhor disse, esse também não é escolhido meu, reprova, deixa para trás. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos, olha só, 7 filhos foram reprovados. Não dá para ser rei. Nem todos, irmão, nem todos tem uma chamada de rei, porque rei só é um. Então, os irmãos dele, 7 irmãos, foi reprovado, porque só um que é rei lá no reino de Israel. Nem todos são chamados para pastorear. Nem todos são chamados para ser profeta. Nem todos são chamados para ser diácono. Mas é o próprio Deus que chama e capacita e fala, tu vai ser sacerdote, tu vai ser profeta, tu vai ser diácono, tu vai ser evangelista. O próprio Deus que chama e confirma o chamado daquela pessoa que vai exercer na igreja.
Do tempo que eu estava com o pastor Raimundo lá o Senhor me chamou para pastorear, eu sou pastor hoje. Mas tem outros lá que ficaram como diácono, até hoje são diáconos, estão trabalhando muito bem para Jesus como diácono. Porque o chamado dele era para ser diácono. O meu já foi para ser pastor, e Deus me capacitou, eu fui para presbítero, foi para dirigente de igreja, para me pegar experiência. E o pastor, ele viu que eu tinha chamado pastoral, e chegou no momento certo, eu fui ungido para ser pastor. Mas tem pessoa que quer ser pastor, mas não é. Tem pessoa que quer ser missionária, mas não é. Tem que dizer, Senhor, qual é o meu chamado? Aí Deus confirma, o teu chamado é diácono. Mas se for para ser pastor, Deus vai confirmar, o teu chamado é pastor. Porque é Deus que chama e Deus que capacita naquele chamado. O teu chamado vai ser missionário. É Deus que fala com homem. Deus confirma, Deus fala com homem, confirma de várias fontes, porque Deus é multiforme e fala de várias fontes. Pode usar o irmão, pode usar outro. O chamado que ele confirmou dentro de nós. Por isso que os filhos de Jessé, aqui fala 7 filhos, foram reprovados, porque só era um rei. Então chegou até Davi o ódio. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor. Olha, menor. Aí Samuel fala, acabaram os moços? Tu ainda tem mais filho? Porque 7 passaram e foram reprovados por Deus. Aí Jessé falou, tem o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nós aceitaremos até que ele venha aqui. Então, a mesa já está pronta. A comida já estava na mesa. Os irmãos já estavam tudo lá. Mas a missão do profeta era ungir o rei. Por isso que ele falou, acabaram os teus filhos. Aí Jessé falou, dá teu menor, está apacentando as ovelhas. Manda chamar ele. Porque nós vamos assentar na mesa quando ele chegar. Olha. O profeta estava lá para fazer a vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus, outras coisas o Senhor acrescenta. Depois vai ter a boia. Mas agora eu quero fazer o que Deus mandou, é ungir. E aí foram chamar Davi. Os irmãos dele já estavam todos lá e Davi estava onde? Trabalhando. Davi trabalhador. Deus chama trabalhador. Deus chama trabalhador para a sua obra, porque a obra do Senhor é trabalho. Ele mesmo falou, a seara é grande. Jesus falou, a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Mas ore ao meu Pai, que vai enviar trabalhadores para a sua seara. Então Deus chama trabalhador. Davi estava trabalhando, cuidando do rebanho, das ovelhas do Pai. E o Senhor mandou chamar eles. Samuel disse, manda chamar Davi, porque Davi é um trabalhador. Então mandou chamá-lo e fez-lo entrar. E era ruivo. Olha só o ruivo. Ele tinha cabelo ruivo, não era cabelo preto não, era ruivo e formoso de semblante. Davi era formoso de semblante, tinha o rosto, formosura no rosto. Ele de boa aparência, olha. Ele de boa
presença. Ele tinha presença, era ruivo, formoso de semblante e boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque esse, aleluia, porque é este mesmo. Olha só. Aí Deus fala para o profeta: levanta-te e unge, porque é esse mesmo, esse que é o rei. Esse que é o rei. Quando Deus manda, o profeta tem que só obedecer. Aí Samuel se levanta para ungir Davi. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Olha só. Aquele que tem um chamado. No momento certo, deu da direção para o sacerdote. Dizer: pode ungir o homem, pode ungir a mulher, pode derramar o óleo. É no momento certo. A pessoa, primeiro Deus prepara, como ele preparou Davi. Davi foi preparado. Davi foi preparado, adorando ele, em comunhão. Davi foi preparado para a batalha. Deus adestrou ele, matou o leão, matou o urso. Davi se preparou, e quando chegou o momento certo, ele recebeu o óleo. O profeta foi lá ungir. Deus usa o homem para consagrar aquele que Deus escolheu. Aquele que Deus escolheu, Deus usa. Por isso, irmão, que eu estou aqui há 9 anos, perseverando nesse trabalho. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos para ser um instrumento, para receber poder e autoridade, para ser, sabe que é um guerreiro de Cristo, para ser boca de Deus, para ser ganhador de alma, para entrar na casa do valente, ser mais valente que ele, amarrar o valente e trazer as almas para Jesus, e ganhar alma para Jesus. Isso é, sabe que é obreiro aprovado, que foram provados e aprovados por Deus, foram preparados no campo de batalha. Tem uma frase comigo que fala assim: o soldado, ele é treinado no exército, mas o guerreiro, ele é preparado no campo de batalha, na peleja que o guerreiro é preparado. É na prática, irmão. Porque a teoria, irmão, teoria muita gente tem, é na prática. Teoria muita gente tem teoria que é ensinar, mas a prática é que vai aprovar o obreiro, é na prática, é do campo de batalha, é agora. O que eu aprendi a teoria eu vou colocar agora em prática. Aleluia. É interessante que na minha vida, primeiro veio a prática, para depois vir a teoria, irmão. Interessante como Deus trabalhou na minha vida. Primeiro foi a prática, para depois vir a teoria. E hoje tem pessoa que vai primeiro para a teoria, estuda da teoria, estuda, para com o tempo ir para a prática. E o meu foi ao mesmo tempo. Era na prática, eu recebendo a teoria, era na prática, era aqui evangelizando, era perto do pastor orando, em ação. Assim que a pessoa, ela vai desenvolvendo, vai aprendendo na prática, no dia a dia, colocando tudo aquilo que aprendeu. Porque tem pessoa que tem muita teoria e fica cheio, fica inchado só de teoria, irmão. Mas a palavra assim, de graça, receber de graça, dai. O Senhor quer ver hoje é prática. Jesus quer usar mais nós aqui, é na prática. É na prática, é orando, é buscando gente, adorando, exaltando, evangelizando. Isso que a graduação é prática, é no campo de batalha mesmo. É lá do campo que nós vamos ter vitória. Por isso aqui fala. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá, depois que ele ungiu. E quando ele ungiu Davi, sabe o que aconteceu? Que Davi foi ungido por Samuel. E passou muitos anos para chegar a sentar na cadeira para ser rei de Israel. Olha só como Deus prepara, irmão. Como Deus prepara o homem. Depois que ele foi ungido,
Ele deixou passar o tempo de Saul, porque Saul reinou 40 anos. Reinou perturbado. O reino dele foi um reino de fracasso. Mas Davi estava na fila, esperando o momento dele para sentar. Aí Saul perseguia Davi de todo jeito, para querer matar Davi. Mas não conseguia, porque o Senhor escolheu. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. O Senhor escolheu e protegeu Davi, e guardou Davi, e Davi fugia para um lado para o outro, e fugia do inimigo dele. E o Senhor aprovou até Davi, foi provado. O Senhor entregou Saul na mão de Davi, mas Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Deus ungiu ele. Olha só. Davi respeitou o rei Saul. Respeita. Davi era um homem que respeitava a autoridade. Aleluia. Davi foi um homem também que foi lá para tocar, para adorar a Deus, para o espírito maligno sair da vida do rei Saul. E o rei Saul disse: quem é esse aí? Esse aí é o filho de Jessé. Deixa ele ficar aqui comigo no palácio, porque eu me sinto bem quando ele toca essa harpa. Sabe o que é isso, irmão? Quando o Senhor escolhe, quando a pessoa faz a obra do Senhor, onde ela chega, pode ter gente perturbada, mas a presença do homem de Deus vai sair a perturbação, o Espírito vai sair, e a pessoa vai sentir alívio. E Davi, ele foi tomando espaço, porque Deus ia dando para ele espaço. Chegou lá, na casa de rei Saul, e o Senhor dando vitória. E quando todo mundo estava com medo, rei Saul, os soldados dele, os irmãos de Davi tremeram contra o gigante Golias. Aí Davi disse: quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi disse: quem é esse aí que não tem aliança para enfrentar o exército do Deus vivo? Golias. Golias não tinha aliança com Deus. O Golias servia, sabe o que? O Deus dele era Dagon. Era uma estátua imensa. Do cabeçudão, uma estátua imensa. Mas Davi sabia que o Deus que ele servia, o Deus forte que deu a vitória, e aí ele matou leão e urso, e disse: quem é esse aí incircunciso para querer enfrentar o exército do Deus vivo? O nosso Deus é vivo, irmão. Aleluia. Não é Deus morto não, como as pessoas querem fazer Deus. É Deus que é o Criador de tudo, Deus que criou tudo, Ele é o Deus vivo. Aí o que aconteceu? Que Davi disse: o que é que o rei está dando aí de recompensa para quem derrotar esse gigante aí? Olha, Davi aproveitou a oportunidade. Deus dá oportunidade para nós na terra. Nós temos que aproveitar a oportunidade. E Davi perguntou logo: qual é a recompensa que o rei vai dar para quem derrotar o gigante? Aí falaram: o rei, ele vai dar a filha dele, a princesa, para casamento. Davi era solteiro, Davi queria ter uma família. E Davi não tinha muito dinheiro para pagar o dote, mas ele aproveitou agora a recompensa. O que é que ele vai dar? Ele vai dar uma mulher, a princesa, para casar. Aí Davi disse: que bom é essa recompensa. Aí depois, ainda vai dar mais ainda, falaram: a família não vai pagar imposto para o rei, porque o rei, todas as tribos tinham que pagar imposto. A família desse que derrotar o gigante não vai pagar imposto. E o rei vai dar ouro, vai dar prata, vai dar também um pedaço do palácio aí para morar. Aí ele falou: é boa recompensa. Davi aproveitou a oportunidade. Aí Davi foi lá com o rei. Davi era aquele que respeitava a autoridade. Como é bom você respeitar a autoridade. Porque tem pessoa que apanha. Podia ser a autoridade. Vai de respeitar, desacata a autoridade, mete peia da frente. É, irmão.
Tem que respeitar a autoridade. Respeitar a autoridade. Respeitar o juiz. Lá na frente do juiz, tu não vai de bermuda não. Tem que ir bem bonitinho, de calça comprida, camisa bem vestidinho, de bermuda. Tu não entra na autoridade do juiz. Não é, que negócio é esse? Vai vestir roupa, vai voltar pra tua casa, vem com calça. Agora, em outro lugar a pessoa quer entrar na fila de banco, de bermuda. Mas para chegar na frente do juiz, tem que ir bem vestido lá. Então Davi respeitava a autoridade. Davi, ele disse, eu vou lá com o rei Saul. Eu vou falar com ele. Eu vou falar com ele para ele me dar permissão para me enfrentar o gigante. Aí ele foi com o rei, porque o rei Saul era o rei de todo Israel. Ainda que tivesse falhado, mas ele estava ainda no trono. Aí ele falou para o rei, deixa eu enfrentar o gigante aí. De tu novinho, esse Golias, ele é um guerreiro desde a sua juventude. Esse filisteu foi treinado, ele já participou de batalha, é homem de guerra. Aí Davi contou a historinha real, é a história real mesmo. Ele contou, olha, rei Saul, Deus me deu a vitória. O urso queria atacar a ovelhinha do meu pai Jessé, foi lá, bateu o urso. O leão também veio para atacar, bateu o leão. Ele contou a história para Saul. E Saul ficou analisando a história. E depois ele permitiu. Tudo bem. Já que tu quer enfrentar ele, toma a minha armadura. Irmão, a armadura de Saul era muito pesada. Saul era muito alto. Davi era baixo. Saul era um forte. Davi era mais magrinho. Aí Saul olhou para Davi com pena. Toma a minha armadura para te proteger do gigante, da espada dele, do arco. Aí Davi olhou e disse, para obedecer a voz de comando do rei, ele pegou a armadura e foi vestir. A armadura ficou muito grande nele. Ele foi dar um passo, não conseguia. Foi dar outro passo, não conseguia. Porque era muito pesado. O homem era grande, Saul, o rei Saul. Ele falou assim, rei, está muito grande em mim. Não serve para mim não. Não serve, não servia não. Porque Deus já tinha dado a armadura dele. Deus era a proteção dele, a unção da vida dele, era o revestimento de poder que ele tinha. Glória a Deus. Ele era rápido, ágil, ele era veloz, sabia usar a funda e sabia usar muito bem. Disse, eu já tenho a minha armadura, é Deus que me protege, é Deus que me guarda. Aí Saul permitiu. Eu estou terminando, irmão. Vou fechar no Golias. Que essa história vai embora, é muito longa. E eu sou contador de história, mas eu vou deixar para a próxima vez. Hoje é o culto do ensino, a gente aprende muito nesse ensino. Que Davi, ele saiu da presença do rei Saul. Saul disse, vai Davi, vai enfrentar o gigante Golias, pode ir. Aí ele sai de lá. Sabe onde é que ele vai? Ele vai no local, no riacho, onde passava um riozinho, um riacho, para pegar 5 pedras. Pegou 5 pedras, escolheu as melhores pedras, escolheu 5 pedras, redondinha, bonitinha, grande um pouco assim, para acertar o alvo. Escolheu 5 pedras do ribeiro. Interessante que foi 5 pedras, irmão. Era um gigante só, mas ele pegou 5 pedras. Ele foi, sabe o que? Ele foi com reserva. Aleluia. Reserva. Nós temos que ter reserva, irmão. Você tem que ter reserva.
Reserva, sabe o que é isso? Antes de enfrentar, ele foi lá para o riacho. Sabe o que você pode dizer isso? Antes de enfrentar uma peleja, nós temos que ter reserva. Temos que estar orando. Temos que estar com o dia dobrado. Amanheceu o dia, já estou orando. A vida da vitória nesse dia, amanheceu o dia, já está orando. A vida da vitória na tarde, a vida da vitória na noite. A vida da vitória. Ele tinha reserva. Aleluia, glória a Deus. Ele tinha reserva. Quando ele foi para a guerra, ele venceu. Isso é reserva. Você tem que ter reserva. Oração justa é efeito. Quando tu começa a buscar Deus, ler palavra, oração, quando tu chega na igreja, irmão, pastor, dá glória a Deus, tu tá só do fogo já aí, porque tu tem reserva. Agora tem pessoa que chega na misericórdia, é o dia todo, faz isso, faz aquilo, e não busca o menos com Deus, amanhã o dia, amanhã já é muito serviço, fica aborrecido, é isso, vem para a igreja já, sabe o que? Já cansada, vem pesada, vem fadigada, não dá nem glória a Deus, já está com vontade de ir para casa, já está com sono, não tem reserva, irmão. Aí o pastor ora, e a pessoa não sente nada, sente sono, porque não tem reserva. O pastor rasga a garganta e nada. Mas quando chega uma pessoa que tem reserva, que de manhã você está orando, está dando a palavra, quando dá uma glória a Deus, o fogo vai passando, quando vê, está tudo avivado, a gente pulando, sentindo a presença de Deus chorando. Sabe o que é isso? É reserva, irmão. A pessoa busca Deus, sabe o que? Lá no seu secreto, lá na sua casa. Aí Davi foi para o riacho, simboliza, sabe o que? Presença de Deus, comunhão com Deus, riacho, só é de Deus, escolhendo aqui a pedrinha lá para a batalha, enfrentar a batalha lá na frente, mas estava na presença do Senhor aqui, conversando com Deus, pedindo para Deus, Jesus, eu vou enfrentar o gigante, mas tu está comigo, tu que é grande, tu que é o dono do céu e da terra. Davi tinha um particular com Deus. Aí quando Davi sai de lá com 5 pedras, reserva. Ele sai de lá, eu vou oferecer gigante, e esse gigante vai ser derrotado, e se aparecer o irmão dele, se aparecer o parente dele, eu tenho mais 4 pedras. Olha só, já são 5 gigantes caindo. Davi tinha reserva. Dá até vontade de ir, né? Aí Davi foi para a guerra, da reserva. Aí quando ele chegou lá, ele viu, sabe o que? O gigante lá. Afrontando, irmão. O inimigo gosta de afrontar e chama para briga mesmo, o inimigo. Ele chama para briga mesmo, e afrontando. Ei, não tem homem de Israel aí? Manda um guerreiro, manda o maior, manda o que vocês têm de melhor para me derrotar. E ficava afrontando. Aí quando Davi chegou lá, Davi foi, aí o gigante olhou para ele, viu ele pequenino. E ei, não tem homem aí? Não. Mandaram uma criança me enfrentar e veio com pau. Não sou cachorro, bem, queria me bater com esse pauzinho. Era o cajado do Davi, irmão. Davi estava com o cajado dele, o pau lá. Cajado, autoridade de Deus, cajado. Autoridade, Davi era autoridade. Aí fala que o gigante começou a amaldiçoar Davi. O gigante amaldiçoou, mas a maldição não pegou em Davi. Porque Davi era brindado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Aí o gigante olhou e disse: ei, eu vou te pegar, eu vou te matar, vou jogar o teu corpo para as feras do campo comer tudo. Aí Davi olhou para ele. Quando ele veio, foi amaldiçoar Davi, pelo Deus de Dagom, Davi olhou para ele também e soltou a palavra profética. Davi, irmão, Davi, ele foi também um profeta de Deus, adorador e profeta, guerreiro, adorador e profeta. Olha só. Aleluia. Davi sabia usar as palavras. Ele olhou para o gigante, ele falou assim: tu vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Olha, Senhor dos Exércitos. E ele vai entregar hoje. E eu vou te matar. E eu vou jogar o teu corpo para o pai e fera comer. Aí Davi profetizou a queda do gigante. E profetizou. Como o Deus de Davi é o Deus vivo,
E fala aqui também, ele é o Deus poderoso, o general de guerra, o Deus que comanda, o Deus que dá vitória para o seu povo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Davi profetizou a derrota do gigante. E fala que o gigante, Golias, tinha o escudeiro dele. Sabe que o escudeiro era o moço dele, que saía na frente e o gigante ia atrás. Tinha ainda o ajudador dele, que era o moço. Golias tinha um, que levava lá a arma do Golias, estava lá perto. E Davi tinha assim também, aquele que andava com ele, era Deus poderoso, Deus da guerra estava com ele, mas as pessoas não enxergavam, porque Deus é invisível, mas Davi estava vendo, estava sentindo a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E fala que Davi, ele pegou a sua pedra e começou, rodou, e pegou o gigante longe, irmão. Olha só como Deus faz. Deus deu vitória para o Davi. O gigante nem chegou perto de Davi, não. Davi pegou ele de longe pela pedra. A pedra. Foi. Antes do gigante chegar, Davi já estava rodando aqui, ó. Pegou ele em distância, 100 metros de distância. Daqui para ali, Davi acertou ele. Davi não foi nem na força do braço com ele, não. Só uma pedra atingiu o ponto fraco do gigante Golias. Cada guerreiro tem um ponto fraco. Mas Davi era o menor, mas ele tinha o Deus forte sobre ele. Davi era o menor, mas tinha, sabe o que? Tinha um som de Deus sobre a vida dele. Agora, o gigante Golias, que adorava o Deus Dagon, que era um Deus que eles criaram, que não podia fazer nada por ele, fala que Golias tinha um ponto fraco, porque no capacete dele tinha um buraco. E o Espírito de Deus que sabe todas as coisas, o Espírito de Deus que revela o seu segredo inimigo ao seu servo, os profetas, Davi era um profeta, o Espírito de Deus deu direção, olha, o ponto fraco desse grandão aí é na testa dele, o capacete dele aí, tem um buraco, é aí que tu tem que acertar. Não te preocupa não que eu estou contigo, e eu vou guiar essa pedra, só solta que eu guio, o Espírito Santo é assim, irmão. Diz, só prega que eu batizo, só fala que eu salvo, que eu salvo, só fala que eu opero. O Espírito Santo é assim. Aleluia. Davi só soltou a pedra, mas quem guiou foi o Espírito de Deus. Espírito de Deus, solta, Davi, que eu estou contigo, solta lá, nesse buraco aí que eu vou guiar, nesse buraco, o alvo é esse. E Davi soltou a pedra, e a pedra, com a força e com a velocidade do Espírito Santo, irmão, fala que o Espírito Santo sopra. O Espírito Santo é poder de Deus. O Espírito de Deus é poderoso. Ele pegou aquela pedra, olha só, se aquela pedra foi soltada com velocidade de 100 por hora, na mão do Espírito Santo é muito veloz, é 200, 300 por hora, irmão. No carro de corrida da Ayrton Senna, que a gente estava vivo, puxava 300 por hora, né? 300. Um carro puxa 120 por aí nessa estrada. Se aí colocar carro, né, com turbina mais potente, puxa 180.